Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do treinamento do método FPS e na aula de hoje nós vamos falar sobre avaliação de raio-x de tomografia de tórax, um exame complementar, né? São exames complementares que você utiliza muito na sua prática clínica. A ideia dessa aula é abordar a parte prática da avaliação, como que você vai avaliar, como que você vai se portar quando abrir ali um raio-x ou uma tomografia ali na sua frente, o que você vai ver, o que você vai enxergar, o que você vai avaliar. Tá bom? Essa aula vai ser dividida em duas partes. Parte 1, nós vamos ver alguns aspectos técnicos e também a parte da avaliação, né, do raio-x da tomografia normal. E a parte 2, nós vamos ver apenas as alterações patológicas ou padrões tomográficos ou principais alterações radiográficas ali, radiológicas, que você, né, que a gente utiliza na nossa prática clínica, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela agora com você. Deixa eu compartilhar aqui, tá certinho. Deixa eu retornar aqui meus slides. Vamos lá, cadê? Deixa eu compartilhar. Cadê, meu filho? Não sei onde foi. Aqui. Vamos ver se vai. Ok, foi, né? Ok, deixa eu ajustar aqui minha telinha. Prontinho, então vamos falar nossa aula 13, avaliação do raio-x de tomografia de tórax, parte 1. Vamos começar. Então, por que avaliar, né? Por que a gente vai avaliar um raio-x ou uma tomografia de tórax? Então, eu quero lembrar que chamo a sua atenção para essa avaliação, né? Então, a gente já passou aqui por algumas aulas em que a gente está vendo sequencialmente, né? Você percebeu que então, o treinamento, o método FPS, ele é todo baseado num atendimento sistematizado. Então, a gente viu lá desde o comecinho, a gente viu algumas partes introdutórias, como normas de biossegurança, EPIs, aí a gente veio avaliando, fazendo a anamnese, conhecendo esse paciente, avaliando os exames complementares, que foram exames laboratoriais, gasometria arterial, e agora nós vamos para a avaliação do raio-x. Isso tudo a gente faz antes de ir atender o nosso paciente. Porque o ideal é que quando a gente vá para o leito, a gente já tenha em mãos todos esses dados para que o nosso atendimento seja o mais completo possível, tá? Então, trazer a importância, por que eu vou avaliar um raio-x de tórax? Você já parou para se perguntar por que eu avalio a tomografia, né? É comum a gente, isso ficar tão batido, eu vou avaliar, mas por quê? O que isso vai trazer para o meu atendimento de fato? E é isso que a gente vai conversar nessas duas aulas, né? Parte 1 e parte 2. Então, eu quero trazer a importância da avaliação, seja do raio-x ou seja da tomografia, com esse caso clínico. Vamos avaliar. Deixa eu pegar o meu pointer. Aqui. Então, vamos lá. Paciente do sexo feminino, 25 anos, asmática controlada, com inalação de corticoide uma vez ao dia. Sem crises nas últimas semanas, refere dor torácica súbita com discreto esforço respiratório. No exame físico, encontrava-se discretamente taquipneica e com redução do murmúrio vesicular na ausculta pulmonar do lado direito. Foi realizado radiografia de tórax e mostrado abaixo, né, mas eu vou colocar no próximo slide. E aí aqui pergunta, qual é o diagnóstico? Vamos dar uma olhada na radiografia desse caso clínico aqui, vamos lá. Então, a gente tem aqui essa radiografia. E aí, o que eu quero trazer para você? Então, a radiografia, a tomografia de tórax, eles são exames complementares, né, que eles têm o objetivo de auxiliar no diagnóstico. Olha aqui, pergunta-se qual o diagnóstico. Então, lembra que a gente viu lá a história do paciente, o motivo da admissão, a queixa principal? A gente vai ter que relacionar essa sintomatologia daquela história que a gente coletou com esse exame complementar, que são os exames de imagem. Então,
Eu tenho aqui com o objetivo de auxiliar no diagnóstico médico, né, no diagnóstico clínico, e com certeza esse diagnóstico clínico também vai nos trazer informações. E no caso da fisioterapia, ele vai nos auxiliar na busca de alterações que comprometem a função pulmonar. Então, quando a gente sabe que o nosso papel na UTI é o quê? É restabelecer a independência funcional do nosso paciente, que quando a gente avalia o nosso paciente, a gente avalia a função pulmonar, e um raio-x de tórax, ele está relacionado com essa função pulmonar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa história do meu paciente, a queixa principal, eu vou pegar o diagnóstico clínico e vou avaliar esse exame complementar, verificando o que essas alterações irão impactar na função pulmonar do meu paciente, seja na ventilação, seja na difusão, ou seja na perfusão, tá bom? Então, essa é a principal importância e essa é a principal situação ali, acho que eu posso dizer ali, principal objetivo que a gente precisa olhar com muito carinho. Porque quando a gente for chegar à beira-leito, quando eu for fazer, por exemplo, a minha ausculta pulmonar, quando eu for fazer a percussão, quando eu for avaliar a função pulmonar, expansibilidade e simetria, eu posso muito bem ter visto aqui, por exemplo, eu fui lá, né? Por isso que eu falei, é importante você já ir com esses exames todos antes de ir atender o seu paciente, porque você já viu. Quando você chegar lá, você vai auscultar o seu paciente, aí você posiciona seu esteto. Você sabia que, por exemplo, aqui esse raio-x aqui tem uma alteração, mas a gente só vai descobrir essa alteração no final da parte 2 dessa aula, tá bom? Enquanto isso, se você quiser aí já ir matutando no que é e colocar aí no comentário o que você acha que é essa alteração, coloca aí para mim, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que vai acontecer aqui? Você foi lá, auscultou, mas lá no raio-x você viu que tinha uma imagem branca. Eu não vou falar parâmetros técnicos aqui, não, vou falar na próxima aula quais são os parâmetros, as alterações, os achados padrões, tá? Radiológicos e tomográficos. Então, digamos que a gente tinha uma imagem branca aqui. E aí, aqui em região de base. Quando você foi lá, auscultou, você auscultou, por exemplo, crepitações em bases. Ora, eu tenho uma imagem branca. Branca pode ser ali, de acordo com a densidade, pode ser um líquido. E eu tenho crepitações, esse paciente pode ter, realmente, ele tem o diagnóstico de quê? De pneumonia. Então, eu sei que as bases pulmonares dele estão ali com secreções e eu posso muito bem direcionar a minha manobra ventilatória, o meu atendimento da parte respiratória para essa base. Claro, eu vou trabalhar todo o pulmão do meu paciente, mas quando eu for ser específico no que pode estar alterando, esse paciente ele pode estar tendo uma queda de saturação por conta dessa alteração desse padrão. Então, eu posso posicionar meu paciente decúbito lateral, eu posso fazer manobra ali priorizando as bases, eu posso aumentar a pressão positiva para fazer uma manobra de higiene brônquica, eu posso fazer uma manobra de aceleração de fluxo expiratório. Então, eu vou direcionar o meu atendimento, eu vou ter o meu diagnóstico cinesiológico funcional e vou conseguir direcionar o meu atendimento da parte da otimização da função respiratória, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, o que eu estou procurando? Eu já até falei aqui, né? O que eu estou procurando? Quando eu estou vendo ali, estou vendo um raio-x ou uma tomografia, aqui eu trouxe o raio-x, mas serve para tomografia também, tá bom? O que eu estou procurando? Eu estou procurando alterações, tá? Padrões radiológicos e tomográficos. Essas alterações eu só vou conseguir identificar se eu souber como é um raio-x normal, como é uma tomografia normal. Fora isso, eu não vou saber identificar. Então, olha só, aqui eu tenho o raio-x normal do meu paciente, né? Consigo visualizar toda a parte normal aqui. Se eu for, a gente pode até brincar aqui de um jogo de 7 erros aqui, né? Não 7 erros, mas sei lá, um jogo aqui. Ache a diferença. Então, aqui eu tenho um raio-x normal e aqui eu tenho um raio-x com uma alteração. Opa, olha aqui, Cintia, eu estou vendo que aqui, ó, esse aqui é o pulmão do meu paciente. A gente vai já ver as estruturas. Mas esse aqui é o pulmão do meu paciente, eu sei que ele é todo pretinho, vem até aqui, esse aqui também. Esse aqui é o lado direito. Só que quando eu vi aqui, eu vi que o pulmão desse aqui, dessa foto, ela só vem até aqui.
E aqui eu tenho essa imagem toda branca. E aqui eu tá certinho, eu tenho um pulmão cheio, mas aqui não tá normal não, Cíntia, aqui tá alterado. E é isso que você vai procurar. Você precisa conhecer quais são as estruturas normais ali que compõem a caixa torácica, que justifiquem o quadro clínico. Olha aquele nosso quadro clínico lá, a paciente estava com queixa taquipneica, estava com redução de murmúrio vesicular direita. Então, essa paciente ela veio com quadro clínico. Então, você busca alterações, estruturas que compõem a caixa torácica que justifiquem o quadro clínico ou assim a sintomatologia, o mais perto da sintomatologia desse paciente. E associado, como eu falei, ele é um exame complementar. A clínica, lembra dessa frase? A clínica é soberana, então tem toda a sintomatologia do paciente, tem toda a sua avaliação de expansibilidade, simetria, ausculta, percussão pulmonar. Tudo isso tem no seu paciente e você vai buscar essas alterações. Mas como eu falei, para saber o que está alterado, a gente precisa saber como é o certo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um raio-x de tórax, tá? E quais são as estruturas que compõem esse raio-x de tórax? Então, vamos lá. Observe aqui comigo. Então, eu tenho raio-x de tórax, esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. Começando aqui, ó, eu tenho a traqueia. Então, a gente vai, ainda nessa aula, a gente vai ter um passo a passo para a avaliação do raio-x e da tomografia, tá bom? Então, aqui eu não vou identificar por meio desse passo a passo, eu vou identificar conforme vai aparecendo aqui. Então, aqui a gente tem o quê? A traqueia do nosso paciente, aqui, ó, clavícula, tá bom? Aqui eu tenho o quê? Osso, né? Escápula, ó, escápula. Eu tenho as costelas aqui, ó, costela do meu paciente. Aqui eu tenho a parte do mediastino, e as estruturas que compõem o mediastino são a aorta, aqui ó, eu tenho veia cava superior, pontinha dela, tronco da artéria pulmonar, aqui eu tenho os hilos pulmonares, sem lembrando que a região de hilo pulmonar é onde eu tenho ali passando brônquios, brônquios principais, nervos, artérias, veias, essa é a região de hilo pulmonar, lembre-se disso. Né? Às vezes o nosso paciente ele apresenta uma congestão pulmonar e esses hilos pulmonares, quando eu falo, né, hilos pulmonares, aí você lembra que são brônquios, nervos, vasos, artérias, eles ficam congestos, eles ficam mais evidentes, tá bom? A aorta, aí eu tenho aqui, ó, o meu coração, né, o coração do nosso paciente, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Na radiografia, ó, eu tenho o coração, você consegue visualizar a maior parte do coração posicionado para o lado esquerdo, tá? Aqui, descendo, a gente consegue avaliar a cúpula diafragmática, né? Então, eu tenho hemicúpula direita, hemicúpula esquerda. Juntamente com o diafragma, com a linha diafragmática, eu vou avaliar o seio costofrênico, que é a junção, né, de costela, costofrênico, diafragma. Então, seio costofrênico e seio cardiofrênico, que é coração mais diafragma. A mesma coisa do outro lado, seio cardiofrênico e seio costofrênico. Então, eu avalio também aqui cúpulas diafragmáticas, os seios, avalio pleura, né? Então, aqui não tem a fotinho aqui, mas a gente avalia a pleura também. E, claro, aqui, né, cheio de plaquinhas, mas não tem a placa principal, que aqui, ó, são os meus campos pulmonares esquerdo e campo pulmonar direito. Essas são todas as estruturas que a gente avalia no raio-x. Na tomografia, esse aqui, a gente vai falar um pouco mais da tomografia, mas esse aqui é uma janela para avaliação de mediastino, né, a janela de mediastino, e nessa janela a gente vê um pulmão muito escuro, a gente não consegue avaliar bem o parênquima pulmonar. Para a gente avaliar, a gente precisa utilizar uma janela de parênquima, eu vou explicar isso logo adiante.
Mas aqui, né, para a gente verificar as estruturas do mediastino, a gente consegue visualizar aqui, ó, a carina, né, que se bifurca ali em brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, a aorta ascendente e a aorta descendente. Eu tenho a artéria pulmonar esquerda e veia cava superior. Como eu falei, essa janela de mediastino, a gente consegue visualizar muito bem o quê? Ossos, né? Então, a gente tem aqui, ó, vamos pegar aqui, tecido subcutâneo, eu tenho aqui peitoral maior, peitoral menor, externo, costelas aqui, ó. Aqui, axila do nosso paciente, a gente consegue observar alguns linfonodos. Ombro do nosso paciente pode aparecer até às vezes aqui a cabeça do úmero. Aqui eu tenho as escápulas. Aqui eu tenho a musculatura paraespinhal. E aqui também eu tenho as vértebras do nosso paciente. Então, as estruturas ósseas, os tecidos, as partes moles, tá? Que são os músculos e tecido subcutâneo. E aqui eu tenho os vasos, né? As estruturas do mediastino eu consigo, quando a gente vai descendo mais, né? Trabalhando a mobilidade aqui, os vários cortes, a gente consegue visualizar coração, átrio direito, átrio esquerdo, as artérias, as veias, a subclávia, né? A veia subclávia, a gente consegue visualizar as bifurcações aqui, as ramificações das artérias e veias, tá bom? Então, essas aqui são as estruturas que a gente identifica numa tomografia. Vamos continuar. Como são realizados esses exames? Então, a gente tem aqui, ó, o raio-x e a tomografia. A gente tem, inclusive, como são realizados, eles são até uma das vantagens, né? Por exemplo, aqui a gente tem nessa foto, o que acontece? O meu paciente ali, né, na UTI, esse paciente nem está entubado, tem um ventiladorzinho aqui, mas a gente consegue ver que nem tem circuito, né? Mas, enfim, digamos que esse paciente está em ventilação mecânica e o raio-x na UTI ele é realizado no leito, tá bom? Então, é uma máquina portátil aqui como essa, e aí o técnico vai lá na UTI, ele coloca o filme debaixo do paciente e aqui, ó, aqui sai o feixe. Então, ele vem aqui, ó, sai o feixe aqui, e aqui embaixo está a placa, está o filme. Então, se a gente tem esse tipo de raio-x no leito, a nossa incidência é o quê? Incidência antero-posterior. Então, o principal ali, toda vez que você for avaliar um raio-x no leito, um raio-x da UTI, é uma incidência antero-posterior, então é a que a gente mais vai utilizar na nossa prática clínica, tá bom? A vantagem do raio-x é porque ele é simples, ele é realizado beira-leito, ele é de baixo custo e ele não tem tanto manejo assim. Então, ele tem ali uma vantagem maravilhosa, né? Você consegue rapidamente, você fez o raio-x, já saiu o resultado, você consegue avaliar rapidamente. Na tomografia, o que acontece? Você precisa levar o paciente até a sala da tomografia, que é, né, um local ali específico do hospital. Então, tem toda aquela questão do manejo, do transporte intra-hospitalar desse paciente. Então, precisa ter aquela equipe, quem é que vai levar o paciente para a toma? Então, se é um paciente que está em ventilação mecânica, como que vai ser o cuidado? Quem é que vai? Vai o médico, vai o enfermeiro, vai o físico? Como que funciona? Né? Cada instituição, ela tem ali o seu protocolo, mas é um pouco mais complexo. Olha só, né, a manobra que é, né, colocar o paciente na maca de transporte, levar esse paciente, não necessariamente, talvez não de transporte, que a própria maca dele tem rodinhas, mas às vezes elas são mais largas e dependendo das portas elas não passam. Então, às vezes tem que passar o paciente para a maca de transporte, né? Então, depende. E aí, quando chega, ou traz o paciente no próprio leito dele, quando chega aqui, tem que passar esse paciente aqui para a cama aqui do tomógrafo, e aí faz a tomografia, depois volta esse paciente de novo e traz de volta esse paciente para o leito. Então, ela é um pouquinho, né, tem um pouquinho mais de trabalho, a tomografia é um exame um pouco mais caro, né, e às vezes não é disponível em todos os serviços, às vezes esse tomógrafo aqui, ele pifa, né, aí pronto, aí não tem como
e aí é complicado a gente avaliar a tomografia do nosso paciente. Lembrando também que, como eu já falei, a própria forma, né, como eles são realizados, né, como eu falei, tem essa característica de uma ser melhor que a outra. Porém, no raio-x, a gente consegue observar aqui, ó, então aqui eu tenho raio-x, a gente consegue observar aqui que o raio-x é um exame bidimensional, que você vê aquele paciente ali de frente, e eu tenho muitas vezes o quê? Sobreposição de imagens, né? Então, fica difícil de eu avaliar se essa lesão aqui, por exemplo, ela é mais anterior, ela é posterior, eu não consigo localizar essa lesão por ser um exame bidimensional. Enquanto que na tomografia, a gente consegue avaliar, né? Deixa eu voltar lá naquela tomografia do começo. Ó, a gente consegue avaliar se eu tenho uma lesão mais em região anterior, se é mais dorsal, né? Às vezes a gente, no corte, na janela do parênquima pulmonar, a gente vai observar aqui as fissuras, então eu consigo observar aqui qual é o lobo, né? Qual é a região, então eu consigo, de fato, verificar sem sobreposição de imagens, sem sobreposição de estruturas, eu consigo avaliar muito melhor meu paciente. Então, claro, né, se você não tem tomografia, a gente vai ter que, né, arcar com o que tem ali, catar com o que tem, lançar a mão no que tem, que é o raio-x, tá bom? Vamos falar um pouco aqui sobre as principais incidências do raio-x, tá? Eu vou falar sobre as que a gente mais costuma avaliar, tá? O que mais a gente costuma ali ver na nossa prática clínica. Tem outras incidências, mas a gente não é muito comum a gente observar essas outras incidências, tá? Mas eu vou falar aqui a título de conhecimento para você. As principais são, eu tenho um raio-x, né, antero-posterior, eu tenho um raio-x póstero-anterior e eu tenho um raio-x de perfil. Então, raio-x antero-posterior é aquele raio-x que eu falei para você que é aquele raio-x no leito, é o que a gente vai utilizar, é a nossa imagem lá do paciente, né? Em que eu tenho a máquina vindo de cima, o filme embaixo e os feixes vindo de forma antero-posterior. Então, incidência AP. Qual é ali algumas considerações que eu faço sobre esse tipo de incidência? É que no raio-x antero-posterior, você tem aumento de área cardíaca, tá? Então, cuidado quando você for falar que o seu paciente, ele tem cardiomegalia, né? Às vezes eu vejo uns alunos falando, esse paciente está com cardiomegalia. Então, assim, cuidado quando você for falar isso, né? Porque o raio-x antero-posterior, ele vai ter aumento das estruturas anteriores do tórax. Então, provavelmente, com certeza, a área cardíaca ela vai estar aumentada, tá bom? É um raio-x que, se o técnico que for operar, né, se for o paciente que tiver em ventilação mecânica, ou muitas vezes o paciente ele não está consciente, você não vai ter um raio-x que tenha uma boa expansibilidade, comparado com um raio-x póstero anterior, né? Que o feixe vindo, o paciente tem o filme, aí o paciente fica de frente para o filme, de costas para a máquina, e aí vem o feixe, né? O raio vem póstero anterior, que é a incidência PA. Nessa incidência PA, a gente tem o quê? Se você observar, né, o que o técnico lá vai fazer o raio-x, ele fala para você botar a mão na cintura, né, para você fazer aquela posição, a abdução das escápulas, que é para você tirar as escápulas dos campos pulmonares. Então, você não vê aquela bordinha da escápula aqui, diferente de quando a gente tem um raio-x ali antero-posterior, que aquele paciente vai estar deitado. Então, outra coisa também, ele fala, faz uma inspiração profunda, né, e prende o ar, que é para justamente ter esse pulmão todo insuflado e não ter um pulmão pequenininho ou já pegando numa expiração. Pode ser, esse paciente aqui ele não está expandindo bem. Talvez não seja que ele não esteja expandindo bem, talvez seja porque na hora que fez o raio-x, esse paciente estava expirando e não inspirando. Isso você também deve levar em consideração. E aqui eu tenho a incidência de perfil.
O perfil mais solicitado é o perfil esquerdo, tá? Para realização da avaliação do raio-x. É solicitado apenas um raio-x de perfil direito quando tem alguma lesão do lado direito, quando se quer avaliar alguma estrutura do lado direito, mas comumente o perfil esquerdo é o mais solicitado na prática clínica. Dificilmente a gente vai ver um raio-x póstero anterior e de perfil na UTI. Como eu falei, é mais o antero posterior. Outras incidências que a gente tem, a gente pode ter o paciente decúbito lateral com feixes horizontais, a gente pode ter também uma incidência apicolordótica, que ela é uma incidência meio que oblíqua, né? Pega assim meio o paciente de baixo para cima, e aí você tem esses outros tipos de incidência, porém não são tão comuns, não são muito utilizadas, né? As que são mais utilizadas são essas três aqui. E para a gente, a anteroposterior. Antes de começar, é importante a gente avaliar alguns parâmetros técnicos, tá? Do raio-x. A tomografia, ela é bem, né, como eu falei, ela é mais cara, tudinho, mas em compensação ela não tem tanta falha, assim, né? É muito difícil você ter uma tomografia muito ruim, né? Você tem um padrão de qualidade melhor. Então, mas no raio-x, a gente precisa ter algumas considerações técnicas antes de você realmente, de fato, bater o martelo quando você for avaliar um raio-x. A primeira delas você precisa saber a orientação, né? Antigamente, quando utilizava-se o negatoscópio, que você tinha que pegar aquele raio-x e colocar no negatoscópio, eu via muitos alunos colocando ao contrário e avaliando o raio-x ao contrário. Hoje, como tem essa questão do prontuário eletrônico e os exames já saem no computador, então ele já vem na posição certa, é muito difícil você se confundir. Mas pode ser que, eventualmente, né, alguém confundiu, colocou ao contrário, então você precisa, né, foi trabalhar no interior, em algum lugar, e não tinha no computador, e você ainda utiliza o negatoscópio, então você vai precisar posicionar esse raio-x adequadamente antes da sua avaliação. Você vai precisar colocar ele numa orientação correta. E qual é essa orientação correta? Primeiramente, você tem que observar a identificação. Toda vez que tem ali a identificação, ou ela fica aqui no cantinho direito, ou ela fica aqui no cantinho inferior ou no cantinho superior direito. Toda vez ela fica dessa maneira, tá bom? Você pode ver pela identificação do paciente, ou você pode ver, né, pela a região ali, pelo posicionamento do coração. Repare, esse raio-x aqui, ele está invertido. Esse aqui não é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Esse que é o lado direito, tá bom? Porque eu tenho que, olha o coração, a gente não sabe que 2/3 do coração estão voltados para a esquerda? Sim, estão voltados para a esquerda. Então, esse lado aqui é o lado esquerdo. Ó. Esse raio-x aqui está certinho. Olha o coração aqui voltado para o lado esquerdo. Então, eu tenho o lado esquerdo, o lado direito. Tá? Então, aqui está invertido. Isso aqui acontecia muito quando a gente ia posicionar ali lá no negatoscópio. Mas agora você já sabe, você pode verificar pelo posicionamento do coração ou pela placa de identificação do paciente. Se você posicionar no negatoscópio ao contrário, o nome dele também vai ficar ao contrário, tá? Outro aspecto prático, né, e técnico da nossa avaliação é a dose de radiação. Então, a gente pode ter um raio-x muito penetrado ou um raio-x pouco penetrado. Nenhum desses dois é bom para você avaliar, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir visualizar aquelas alterações e aquelas estruturas que a gente viu lá no começo. Então, o ideal é que você tenha um raio-x com uma dose de radiação ali no meio dessas duas, tá bom? Entre essas duas, que foi aquele normal, como a gente viu. Então, aqui eu tenho um raio-x pouco penetrado, que é um raio-x que vai se apresentar com uma imagem mais branca. Então, eu tenho um raio-x muito branco, ele foi pouco penetrado. Você não consegue, se eu fosse avaliar esse raio-x, eu ia dizer, meu Deus, está tudo vidro fosco, esse paciente, o pulmão dele está todo desalinhado aqui, tá tudo branco daqui para cá, ele não tem pulmão, não tem troca gasosa, o paciente vai morrer, né? Então, não é assim. Esse raio-x não está bom para ser avaliado. Se você encontrar na sua prática clínica um raio-x desse,
saiba que você não vai poder avaliar, você não vai poder dizer, no máximo, se você quiser avaliar ali, né, sei lá, não dá para ver nada, porque é um raio-x completamente todo branco, não tem muito o que se avaliar, não é de boa qualidade. Então, o ideal é que seja solicitado um novo raio-x. Já esse raio-x aqui, o B, foi um raio-x muito penetrado, a dose de radiação foi imensa. E aí eu já vejo tudo preto, eu já vou dizer, meu Deus, esse paciente aqui ele está com pneumotórax, eu não vejo trama vascular, está tudo preto aqui e não dá para avaliar. Mas, Cíntia, como é que eu sei que você está me falando que está muito preto, né? Então, aqui, ó, veja bem, quando o raio-x está muito penetrado, não, você vê, olha aqui, ó, as vértebras aqui na região do coração. Na região do coração não é para você ver vértebra, é para você ver o coração. Então, se você está vendo aqui essa vértebra desse jeito, se você está vendo esse, olha o osso como está quase transparente, se você está vendo os campos pulmonares muito escuros, então significa que esse raio-x foi muito penetrado. Aqui, se você está vendo essa região, esse raio-x todo branco, significa que esse raio-x foi pouco penetrado e não está bom para você avaliar. Você não vai conseguir avaliar esse raio-x, tá bom? Outro aspecto técnico que que eu chamo a atenção é a questão da insuflação, tá? Para a gente conseguir avaliar adequadamente esse raio-x, seria o ideal que a gente conseguisse contar 10 costelas ou 9 espaços intercostais dentro dos campos pulmonares. Olha que a 11ª costela está aqui embaixo, mas já não está no campo pulmonar. Seriam 10 costelas dentro dos campos pulmonares e 9 espaços intercostais. Olha, eu chamo a atenção para quando você for contar, não esqueça da primeira costela, porque sempre meus alunos esquecem da primeira costela. Ela está aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar naquele nosso raio-x. Aquele primeiro raio-x aqui. Vamos ver aqui. Pra gente. Deixa eu ver se ele tá mostrando aqui pra gente. Aqui, ó. Essa aqui, ele não colocou, né? Mas essa aqui, ó, vou desenhar. Deixa eu contornar, que aí você consegue visualizar ela, ó. Aqui, ó. Aqui, ela tá aqui, ó. Essa aqui é a primeira costela. Ela fica aqui em cima, tá? Então, sempre conte aqui em cima, ó. Uma. Aí depois você vem 2, 3, 4, 5, 6. Porque aqui tá com os desenhos, né? 7, 8, 9. E eu tenho a 10ª aqui, tá? Então, 10 costelas ou 9 espaços intercostais. Vamos contar os espaços intercostais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 espaços intercostais. O ideal, tá, gente? Mas como eu falei, nem sempre lá no... Deixa eu apagar tudo. Nem sempre a gente vai conseguir, porque lembra, às vezes o paciente ele tá ali com um Glasgow um pouco mais baixo, ele não vai atender o comando de puxar o ar e prender o ar, não vai. Às vezes o paciente ele está na ventilação mecânica e não tem ali o técnico, ele não vai dar uma pausa inspiratória, ele não vai aumentar para que tenha uma expansibilidade melhor, para que você consiga ver. Ele vai simplesmente vai lá, vai posicionar, né? Claro, em alguns serviços, a maioria, vai posicionar e vai gritar raio e pronto, e foi-se o raio-x, já está feito, já está tudo bem. Tá bom? Então, mas o que você vai precisar ver? Para você ver se esse paciente, né, para você não falar, olha, ai, como eu falei, né, esse paciente, ele tá, o pulmão dele não está expandido. Não, verifique se, pode ser que esse paciente esteja fazendo uma expiração, e aí ele vai ter aquele pulmão aqui bem curtinho, bem aqui, porque ele estava já finalizando a expiração, então com certeza vai ter a retração, ele vai reduzir o tamanho. Mas o ideal é que você tenha esse pulmãozão aqui, ó, todo esse campo pulmonar para você avaliar o seu paciente, tá? Próximo parâmetro técnico que você vai avaliar é simetria, tá? Simetria do raio-x. Outra coisa, se você tem um raio-x torto, não tem como você avaliar esse raio-x do seu paciente. Por quê? Vamos lá. Olha, aqui eu tenho raio-x torto.
Quando a gente tem um raio-x torto, a gente tem o quê? Uma rotação, sobreposição de imagens e ampliação dessas imagens. Veja aqui comigo, olha esse coração aqui. Meu Deus, Cintia, o paciente tem cardiomegalia. Meus alunos gostam muito de falar de cardiomegalia, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. Meu Deus, esse paciente está com cardiomegalia. Não está. É um raio-x que está rodado. Olha aqui, ó, cadê a silhueta cardíaca aqui? Você pode achar, ele está com uma pneumonia aqui, alguma coisa aqui. Não é, está rodado, tem um sobre... Olha aqui, ó. Eu vou ampliar aqui. Bora ver se a gente consegue botar uma canetinha aqui, ó. Ai, lá ele apagou. Mas eu tenho aqui, ó, o arco aórtico aqui, e eu tenho essa sombra por aqui, ó, que é sobreposição de imagem, um raio-x rodado, e aí não fica legal, você vai começar a pensar que esse paciente tem alguma doença que não tem. Na verdade, foi a qualidade do raio-x que não estava boa. Cíntia, como é que eu sei que... como é que eu avalio a simetria, né? Então, aqui a gente está bem nítido, né, que esse raio-x tá, além dele estar rodado, ele está inclinado. E como é que você faz para avaliar? Você vai verificar aqui, ó, a linha escapular. Você trazendo uma linha aqui, bora ver se como é que eu estou aqui de... Olha só. A gente faz uma linha, observe que aqui, ó, escápula tá bem logo acima, e olha onde está aqui, ó, a escápula aqui em cima. Então, eu tenho um raio-x que não está simétrico. E quando eu tenho raio-x, olha, vamos traçar esse aqui tá muito, né? Esse aqui tá muito, olha aqui, ó. Ó, a escápula do nosso paciente está aqui em cima, né? Olha aí, ó. Aqui eu tenho a escápula, se você não estiver vendo. Então, você traça essa linha horizontal e você vê se as escápulas não estão alinhadas, esse raio-x não está simétrico. Se o seu raio-x não está simétrico, você não tem como avaliar de uma maneira fidedigna o tamanho da área cardíaca. Aqui o botão aórtico pode estar ali borrado, o hilo pulmonar pode estar... Olha aqui, ó. Não tem, ó. Tá borrado, tá tudo borrado, tá tudo com sobreposição de imagens. A qualidade desse raio-x aqui está péssima, você não consegue avaliar. Se você quiser ali, né, sei lá, ver alguma coisa específica, você pode até avaliar, né? Ele, enfim, está aqui, essa base, mas é muito arriscado você ter certeza, então, é o que você classificaria como raio-x de péssima qualidade, tá bom? Continuando aqui. Falando um pouco da tomografia, tá? Então, aqueles foram os parâmetros técnicos do raio-x, que antes de você avaliar, eu preciso que você saiba esses parâmetros técnicos e que você avalie para saber se o seu raio-x, ele de fato está um raio-x bom para que você consiga ver aquelas alterações que a gente discutiu no começo. Na tomografia, o que eu chamo a atenção? Quando você abre, você pode abrir ali o programa, né, que você visualiza a tomografia lá dos seus pacientes, ou vai vir aquela tomografia impressa, e você tem várias janelas, tá? Você pode ter a janela mediastino, janela parênquima, janela óssea, com contraste, sem contraste, você pode ter algumas janelas. Cada janela dessa, ela é específica para você avaliar determinada estrutura. Como eu falei lá no começo, olha, essa janela aqui é a janela do mediastino. Eu não consigo avaliar, na janela de mediastino, eu não consigo avaliar o pulmão do meu paciente. Eu vou avaliar apenas as estruturas de mediastino. Então, eu tenho aqui uma região toda preta, ó, não consigo visualizar o pulmão. Eu vou avaliar, como a gente já viu naquele slide anterior, vasos, né, as artérias, o coração, tudinho. Mas avaliar o pulmão não consigo. Para avaliar o pulmão, eu preciso selecionar lá a janela do parênquima, que é para ver aqui, de fato, olha a diferença, né? Uma imagem toda preta, e aqui eu consigo ver, de fato, meu pulmãozinho já com uma imagem um pouco acinzentada, não está preto, né? Está acinzentado aqui. Aqui, ó, só lembrando que aquela nossa tomografia que eu expliquei anteriormente era do sexo masculino, aqui, ó, aqui a gente consegue observar a mama, tá? As glândulas mamárias aqui do sexo feminino, além do músculo. Lembra que ali eu tinha falado do tecido subcutâneo, peitoral maior, peitoral menor. Aqui, ó, eu já tenho uma paciente do sexo feminino e aqui eu tenho
as mamas, a mesma coisa aqui, ó, sexo feminino, as mamas. Aqui eu já não consigo visualizar muito bem as estruturas ósseas, ó, porque é bem branco, aqui está dando um destaque para os campos pulmonares, né, para o parênquima, certo? Então, eu chamo a atenção para que quando a gente for avaliar, não vou falar, isso aqui não vai ficar muito extenso, que eu quero que seja algo prático para você botar em prática, para você saber o que você vai fazer. Então, quando a gente for avaliar, nós vamos utilizar a janela do parênquima. Alguns aspectos também a respeito da ressonância ou da tomografia. Vamos lembrar aqui em relação quando você estiver vendo uma tomografia, você precisa saber a orientação também, assim como era lá no raio-x. Então, imagine que esse paciente ele está aqui, ó, você está aqui e esse paciente está deitado aqui na sua frente. Então, o que você está vendo aqui, ó, esse lado aqui é o lado direito do seu paciente. Então, o seu lado esquerdo vai ser o lado direito do paciente. E esse lado aqui é o lado esquerdo, ou seja, o seu lado direito vai ser o lado esquerdo do paciente. Saiba disso quando você for avaliar a tomografia. Essa região aqui é a região anterior. E esse quadrante aqui é o quadrante posterior. Certo? Então, aqui a respeito da orientação. Alguns cortes, né? Vamos falar sobre os cortes da tomografia. Deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é o corte axial. A tomografia, como a gente viu aquele aparelho, deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? O nosso paciente está aqui deitadinho, né? Oi, paciente, deitado. Aqui está a caixa torácica do meu paciente, né? E aí, aqui, a maca, ela vai nessa direção aqui. E aí, eu tenho, né, toda a radiação saindo aqui do tomógrafo. O que o tomógrafo vai fazer? Ele vai pegar cortes aqui, ó, vai fatiar o nosso paciente inteiro. Então, quando a gente está avaliando uma tomografia, a gente está vendo esses cortes aqui, ó. Tá? Então, estou vendo vários cortes. Então, eu avalio o meu paciente em vários cortes. Então, com isso, eu consigo saber, ter uma imagem ali tridimensional. Eu consigo ver se é anterior, se é posterior, se é em ápice, se é em base, qual é o segmento. Eu consigo saber, consigo identificar. Então, tenha essa noção quando você for avaliar o seu paciente. Vamos voltar lá. Então, a gente tem o corte axial, que é esse comum, que é o que a gente avalia ali, né, na maioria das vezes, o corte axial, que é esse primeirinho aqui, corte axial, vários cortes, aí a gente vai, na próxima aula eu vou trazer um vídeo, né, vou trazer alguns vídeos de tomografia, em que a gente vai avaliar ao longo de todos esses cortes, tá bom? Então, esse aqui é o corte axial, esse aqui é o corte sagital, que é aquele corte no meio aqui, ó, corte sagital. E esse aqui é o corte coronal. O corte, cada um desses cortes aqui, eles são específicos. Olha, eu consigo observar também se é anterior, se é posterior, eu consigo visualizar como estão essas estruturas. Aqui eu consigo verificar direitinho como é que está a pleura, como é que está o pulmão. Às vezes confunde até um pouco ali, né? Confunde não, ele se aproxima um pouco do raio-x, mas ele é bem melhor, porque os cortes são a mesma coisa que é o corte axial, que você vê o paciente assim, mas fatiado em vários cortes, você tem o corte coronal. E em vários cortes também você consegue localizar essa lesão, tá? Na UTI, o que mais a gente utiliza são os cortes axiais para a gente avaliar. Mas, como eu falei para você, pode aparecer o sagital, pode aparecer o coronal, pode aparecer. E aí você já vai saber que esse é um corte axial, esse é um corte sagital e esse é um corte coronal. Vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo para a avaliação do raio-x, tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui um passo a passo chamado ABCDE, tá?
Quando eu for avaliar o meu raio-x, eu vou avaliar aqui vias aéreas, tá? A, vias aéreas, airways, vias aéreas. B, bones, ó, saiu bonés aqui, mas é bones do inglês. C, de circulation. D, de diafragma e E, de exterior, tá? Então, a gente vai seguir essa sequência. A, vias aéreas, né? Eu vou avaliar traqueia. Então, a gente já viu lá naquele primeiro slide onde está a traqueia. Então, a gente pode aqui, eu posso até me arriscar a desenhar. Ó, traqueia, tá? Então, eu tenho a traqueia. Lembrando que o que passa dentro da traqueia? Ar. Eu tenho ar na traqueia. E todo ar tem uma imagem o quê? Transparente. Transparente, tá? Radiotransparente, né? Uma imagem, o que é uma imagem radiotransparente? É uma imagem preta, ela não absorve o raio passa direto por ela. Traqueias, então eu venho, traqueias não, né? Só uma traqueia, Cintia, pelo amor de Deus. Então eu tenho aqui traqueia, vamos lá, olha aqui, ó. Traqueia, brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, bem aqui, ó, esquerdo, e aqui eu tenho ó, o direito. Lembrando que o direito ele é sempre mais verticalizado do que o esquerdo, ó. O esquerdo é mais horizontalizado. Bem aqui eu tenho quem? A carina. Traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, carina. Certo? Aqui eu tenho meus campos pulmonares, direito e campo pulmonar esquerdo. Eu vou avaliar, certo? Aí eu vou avaliar o quê? Pulmões já, né? Pleura. Pleura bem coladinha aqui, né? Tá bem coladinha. Espaço ali que a gente tem, que a gente só vai conseguir visualizar alterações da pleura se o meu paciente tiver alterações de pleura, derrame pleural, pneumotórax, a gente vai conseguir visualizar, tá? Mas a gente avalia a pleura também. Vamos passar agora para a letra B. Letra B, eu avalio o quê? Bones, ossos. Então, quais são os ossos que compõem a caixa torácica? Lembra? Clavícula, externo, eu tenho aqui as vértebras, costelas, escápula. Essas são as estruturas ósseas que compõem a caixa torácica. Quando que eu vou avaliar, né, com mais detalhe essa estrutura? Quando eu tiver principalmente um paciente que tem ali na história clínica uma história de trauma, né? O paciente com acidente automobilístico, o paciente caiu de não sei quantos andares, o paciente teve algum trauma. É importante, ou então paciente mais idoso, que pode ter ali osteoporose, pode ter alguma fratura de costela, paciente que fez ali algum trauma, alguma situação que você acha que pode ter algum prejuízo na parte óssea. Então, você faz isso que eu estou fazendo aqui, ó, você dá um zoom na sua imagem e você procura fissuras ou descontinuidades ósseas. Como que vai aparecer essa fissura, Cíntia? Vamos fazer aqui, ó. Pode aparecer aqui, ó, um risquinho aqui, ó, na clavícula do seu paciente, ou pode aparecer aqui um risquinho aqui, ou muitas vezes, se for uma fratura muito evidente, pode aparecer aqui a descontinuidade óssea, uma pontinha óssea que pode aparecer também, tá? Vamos avaliar agora a circulação, C, circulation, coração, vasos e mediastina. Então, aqui, ó, a gente tem ó, o botão aórtico, né? A gente tem hilo pulmonar, que a gente vai avaliar. É normal esse branquinho aqui. É normal. Sente o que é isso aqui nos campos pulmonares? Isso aqui é uma pneumonia? Não, isso aqui é a trama vascular. Ela é normal. Ela é mais evidente, né? Ela é comum ela ser mais evidente em região de bases pulmonares
Isso aqui não tem nada de alterado, isso aqui é um raio-x normal, tá bom? E aqui é a trama vascular, eu tenho vasos aqui, eu tenho todas as veias, os capilares, as ramificações das artérias, das veias, até os capilares, que vão estar aqui, ó, tá? Então, é normal, certo? Hilo pulmonar, e eu tenho a minha área, cardíaca. Vou verificar se a minha área cardíaca está aumentada ou não, tá? Então, eu faço essa avaliação. Próximo item que eu vou avaliar é o D, que é o diafragma. Então, aqui eu tenho as cúpulas. Onde é que está? A gente viu lá, né? Cúpula diafragmática, esquerda e direita. Já verifico os seios costofrênico, seio cardiofrênico direito, seio cardiofrênico e seio costofrênico esquerdo. Eu sei que a cúpula diafragmática à direita, ela é mais elevada do que a esquerda, isso é normal, porque aqui do lado direito eu tenho quem? Eu tenho o fígado. Então, o fígado ele empurra um pouco essa cúpula diafragmática para cima. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui do lado esquerdo o coração que repousa sobre a cúpula diafragma esquerda e faz essa cúpula ficar um pouco mais baixa. Então, é normal. Outra coisa que eu chamo a atenção para você avaliar é em relação a essa curvatura. Essa é a curvatura normal, tá? Essa é a... Cadê minha caneta? Oh, céus. Volta, caneta. Cadê a caneta? Aqui, caneta. Essa é a curvatura normal do diafragma. Você pode encontrar, principalmente em pacientes TPOC, nós vamos avaliar isso, tá? Mais grave logo. As cúpulas diafragmáticas retificadas, elas estão assim, ó, retas. Elas não fazem esse arco. O normal é fazer esse arco. Se você encontra cúpulas diafragmáticas retificadas, significa que esse pulmão tem uma hiperinsuflação pulmonar. Eu já cheguei a ver, não sei se eu vou conseguir trazer essa imagem para aqui, para cá, as cúpulas diafragmáticas não estavam nem retificadas, elas estavam aqui já, ó, fazendo uma angulação contrária de tanta hiperinsuflação desse paciente, de tanto ar aprisionado. E aí a gente vai verificar agora o E, tubos, catéteres e sondas, a gente deixa para verificar no final. Então, o que poderia ter aqui no nosso paciente? O paciente poderia ter um tubo, né? Poderia ter um tubo aqui, ó. A gente consegue visualizar o tubo orotraqueal, né? Então, o posicionamento, o raio-x, ele nos ajuda a verificar o posicionamento. Então, aqui eu tenho a carina, o tubo, ele deve ficar 2 centímetros acima da carina. Então, eu venho aqui, pego meus 2 dedinhos aqui e coloco, acho a carina, pego meus 2 dedos e coloco, vejo se esse tubo está bem posicionado. Porque pode ser que eu tenha uma intubação seletiva, o tubo aqui no brônquio principal direito. Ou pode ser que eu tenha uma intubação, né, um tubo muito aqui em cima. Se eu tenho um tubo muito aqui em cima, as bases não vão ficar ventiladas. E aí você vai ver aquela imagem branca nas bases, né, um pulmão que não está muito expandido, porque o tubo está lá em cima, quando o tubo tem que ficar 2 centímetros acima da carina. Então, a gente precisa verificar se o seu paciente está entubado, você precisa verificar o posicionamento desse tubo para que seja realizado ali o reposicionamento, tá bom? Catéteres, às vezes você vai poder observar também aqui o acesso ali venoso central subclávio, passando aqui, né, desde a subclave aqui pela região do coração, cadê? Vem aqui, tá? Então, você pode encontrar aqui o acesso, você pode encontrar a sonda de nutrição enteral passando aqui lá para baixo também. Você pode, né, às vezes tem paciente que tem marca-passo, você pode encontrar, você vê o marca-passo aqui, né? Normalmente os eletrodos você não vai visualizar, mas você pode visualizar aqui, às vezes, deixam o circuito do ventilador por aqui, você às vezes fica até em cima dos campos pulmonares, você não consegue visualizar adequadamente, certo? Então, essa é a nossa sequência para avaliação do raio-x. Vamos lá.
Tomografia de tórax. Então, já falei a tomografia de tórax, a gente vai nos atentar, né? Vamos nos atentar apenas para a janela do parênquima para avaliar o que realmente nos interessa. Então, a janela do parênquima, que é essa janela, que eu já mostrei a diferença para vocês. Mesma coisa, eu vou avaliar a via aérea, né? Aqui não é lugar para eu avaliar osso, tecido, partes moles, não é para eu avaliar, aqui é para eu avaliar pulmão, tá? Claro, às vezes a gente olha até o coração também, é impossível não olhar porque ele está aqui no meio. Mas aqui é para eu avaliar pulmão. Aqui, ó, eu tenho a traqueia bifurcando, né? A traqueia já bifurcou, aqui é a carina. E aqui, ó, que lado é esse aqui? É o lado direito. E que lado é esse aqui? O lado esquerdo. Vai ser sempre o contrário, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aqui, regiões de hilo pulmonar. Aqui eu tenho o coração. Aqui, juntamente aqui também, eu tenho a aorta ascendente, a aorta descendente, e aqui eu tenho a trama vascular. É normal essa trama vascular, tá? É normal. O pulmão, ele fica com essa imagem mais acinzentada. E isso tudo aqui, ele é normal, não tem nenhum padrão anormal. Aqui a gente está vendo uma tomografia normal. Então, verifique bem como é essa tomografia, porque depois nós vamos falar sobre os padrões, né, sobre as alterações, tá? Aí eu avalio os campos pulmonares, pleura. A pleura tá bem coladinha aqui, ó, né? Pleura bem coladinha. E, claro, se eu tiver ali um pneumotórax, um derrame pleural, ele vai aparecer aqui dependendo de como estiver. Na tomografia eu também consigo observar as fissuras, né? A fissura ali que separa o lobo superior do lobo inferior, então, do lado direito, lobo superior, médio e inferior, a gente consegue visualizar. Não nessa aqui, esse corte não dá para ver, mas na tomografia a gente consegue visualizar bem isso daí, tá bom? Deixa eu apagar tudo. E finaliza essa nossa primeira parte da nossa aula. Nossa próxima aula vai ser parte 2, avaliação do raio-x e tomografia de tórax, né? Parte 2, em que eu vou mostrar para você quais são essas alterações. Então, a gente já viu quais são as estruturas, a gente viu como que é um raio-x e uma tomografia normal, a gente já viu parâmetros que a gente precisa saber para poder avaliar tanto o raio-x quanto a tomografia, e a gente já viu passo a passo para a avaliação desses exames. A partir de agora, na próxima aula, eu vou trazer exames reais, exames de paciente, com doenças ali clínicas, para a gente discutir esses principais padrões radiológicos e tomográficos, né, das principais doenças que acometem o nosso paciente na UTI. Então, deixa eu finalizar aqui a minha apresentação para fazer o meu compartilhamento. Deixa eu tirar o meu compartilhamento de tela primeiro. Vou olhar para cá que a minha televisão está aqui. Pronto, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, parte 1. Próxima aula, parte 2 da avaliação de tórax e tomografia. Tá bom? Qualquer coisa, deixa o comentário aqui debaixo da aula. Avalie essa aula, é muito importante para mim e para você também, para que cada vez mais eu faça, né, eu te traga um conteúdo bem melhor, se essa aula realmente te ajudou, né? Então escreve aqui para mim, me dá esse feedback que é muito importante para a melhora do nosso treinamento, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. E eu fico por aqui.